E esse é um período do ano em que o agricultor tem que estar atento a um problema que, se não for controlado, pode afetar a produção nas próximas safras. É o milho tiguera. Os agrônomos recomendam muita atenção para esse assunto. Veja só. Há algumas semanas nós exibimos uma reportagem aqui no Agrofag falando sobre o manejo de plantas daninhas. E hoje a gente vai falar de mais uma delas, que agora na safra de verão o produtor precisa se atentar ainda mais. É o milho tiguera, também conhecido como milho voluntário ou milho guacho. Sobre esse assunto, Fernando Zanata, que é engenheiro agrônomo da Pioneer, vai conversar com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, Fernando. Obrigado, Antonella. A gente está aqui com algumas plantas, até conseguimos identificar aqui na nossa frente. Por que o milho, então, leva esse nome milho tiguera nesse período do ano? O milho guacho, o milho tiguera, né, ou também conhecido como o milho voluntário, nada mais que a emergência, né, dessas plantas sem ser semeado. Isso é oriundo, né, a origem é em virtude da colheita, né, que o produtor fez, que esses grãos são perdidos durante o processo da colheita ou no processo de transporte, né, que da saída da lavoura até a chegada no local de armazenagem, né. Ou seja, esse milho que não foi planejado, então ele que sobra na lavoura e vai ter essa brotação novamente, não é um milho de qualidade. Exatamente, esse milho na verdade se torna um problema para o produtor, né. Então a gente pode ver alguns aspectos que podem proporcionar, né, problemas na próxima cultura que for instalado na área, né, se for no caso uma lavoura, né. Vamos falar então, pensando em soja, a gente já está com o plantio liberado aqui na nossa região e os produtores estão esperando a chuva agora, né? Mas então, quais são esses prejuízos desse milho voluntário durante o plantio da soja, por exemplo, né? Durante a semeadura da soja? Pode ocasionar três problemas principais para o produtor, né. Primeiro seria a questão de mato competição, né. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, em 1 metro quadrado, pegando 1 metro, né, o produtor medindo 1 metro por 1 metro quadrado, e ele tiver, vamos dizer, uma planta nesse 1 metro quadrado, e esse milho tiver, por exemplo, em torno de 3 folhas, de 2 a 3 folhas, pode ocasionar uma perda aí de 10 a 20% no potencial produtivo. E casos mais extremos, por exemplo, tiver mais de 4 ou 5 plantas nesse 1 metro quadrado, nesse mesmo estágio, né? Tanto no milho ali com 3 a 4 folhas e a soja em torno aí segundo ou terceiro trifólio, né? Nessa fase inicial pode chegar a perdas em aproximadamente até 50%. Esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é a multiplicação de pragas, que a gente pode pragas comuns, tanto na cultura da soja quanto no milho, como por exemplo o percevejo, lagartas. Também pode acelerar a perda do funcionamento das biotecnologias que controlam lagartos na cultura do milho. Porque quando esse milho guacho voluntário que está ali, ele é um milho que ele emerge numa segunda geração, né? Então, tu tem um híbrido, né? Então, quando tu tem um híbrido e o produtor colhe essa espiga, é um milho que já não tem a quantidade suficiente de proteínas para matar essas lagartas, né? Então pode ocorrer o processo de perda da biotecnologia acelerada. E sem dúvida a principal praga é uma ponte verde que pode criar aí para a cigarrinha do milho, que hoje é uma das principais pragas aí de desafio na cultura do milho, né? E ela vem, tu tendo esse milho guacho aí, tu vai estar multiplicando na região, né? E na propriedade do produtor. E futuramente ainda tu pode manter um banco de doença na propriedade, né? Então, ou seja, o terceiro aspecto, que tu aumenta a pressão de doenças. Não só doenças do milho, né? Como doenças biotróficas ou necrotróficas, mas principalmente as doenças que a cigarrinha transmite, né? O fitoplasma, espiroplasma e vírus raiado fino. Você falou desse termo ponte verde, né? Para a gente relembrar para quem está nos acompanhando. Então, essa ponte verde vai acontecer porque literalmente esse milho vai continuar na lavoura, esse milho que de repente está abrigando aí, né? Alguns ovos de cigarrinha ou percevejo nesse caso, e vai dar essa continuidade no ciclo. Por isso que é preciso o produtor manejar. Exatamente, porque assim, o ciclo médio da cigarrinha é em torno de 60 a 90 dias. E se você tiver o alimento, que é o alimento preferencial da cigarrinha, é o milho, né? Então ela vai ter como perpetuar a espécie e mantendo até o produtor instalar novamente a lavoura de milho safrinha, né? Depois que tirar o milho, depois que tirar a soja, né?
A gente consegue ver aqui, até os meninos estão filmando aqui pra gente, Fernando. Temos algumas espigas então que sobraram aqui e essas plantas bem novas de milho nascendo também. Qual é a maneira da gente ter um manejo efetivo desse tipo de planta que sobrou no campo, que está sendo uma planta daninha? Aqui, Antonella, aqui nós temos já milhos aqui que já está, podemos observar aqui que está com uma, duas folhas, três folhas, já até três folhas, né? Se o milho que o produtor plantou for resistente a Roundup, né, ao glifosato, ele vai ter que usar uma outra alternativa, que seria um graminicida, né? Daí dentro dos graminicidas tem dois subgrupos, né, que é os herbicidas DIN e o FOP. Até essa fase aqui ambos funcionam muito bem, tanto os DIN quanto o FOP, mas a partir da quarta, quinta folha, daí os herbicidas FOP têm melhor eficiência que os DINs, né? Outra alternativa que o produtor pode fazer é, antes de instalar a cultura da soja, usar pré-emergentes. A maioria dos pré-emergentes que hoje tem disponível no mercado tem um efeito de supressão, então vai dar uma segurada e uniformizada, né, na questão aí da emergência do fluxo. Porque o grande desafio para o produtor está nas espigas, né? Se a gente pegar, por exemplo, essa espiga ou essa aqui, né? Aqui geralmente ocorre vários fluxos, né? Então, por exemplo, vai nascer parte agora e parte depois. Até a gente fez um estudo, uma média assim, pode nascer até mais, né? Emergir mais plantas guacho voluntário numa espiga. Mas uma média de 80 plantas pode nascer num tufo de espiga aqui, né? 80 plantas? Exatamente. Isso é uma média, né? Pode ocorrer até mais, né? Só que o grande desafio para o produtor é que isso aqui não é uma emergência, pode ocorrer até 7 fluxos, né, de emergências numa espiga, né? Então, vamos dizer, é um desafio que o produtor tem que fazer e ele tem que implementar isso aí para baixar a pressão, né? Da cigarrinha aí que é o principal desafio, né? E uma dica que a gente pode dar para o produtor, né, antes de prevenir isso aí, é regular bem a coletadeira no momento da coleta, fazer uma velocidade da coleta adequada para não ocorrer perdas de grãos e de espiga na área. Então futuramente, vamos dizer, vai ter menor quantidade de milho guacho tiguera na sua propriedade, né? Fernando, obrigada pelas suas informações aqui no Agrofag, mais uma vez agregando conteúdo para a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.